Oi, eu sou a Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. A NASA inicia, então, essa busca por vestígios de vida em Marte com o lançamento do Perseverance. É um veículo que começa, então, essa jornada, que vai coletar amostras e tentar produzir oxigênio. Se tudo der certo, voltará para cá em fevereiro do ano que vem. Cientistas estão analisando aí, descobrindo, eles detectaram um gás em Vênus que indica a possível existência de micróbios no planeta, ou seja, isso significa que pode ser sim um sinal de vida além da Terra, fora da Terra, do planeta Terra. Marte, foguetes, buracos negros, novos planetas. A pandemia da Covid-19 não foi o único evento a marcar 2020. Também vimos novas descobertas sobre o espaço. O lançamento do telescópio Hubble fez 30 anos. Tivemos busca por vida em Marte, o lançamento da primeira missão espacial tripulada desde 2011, o lançamento de sondas e satélites. Para conversar com a gente sobre o que descobrimos e como exploramos o espaço nos últimos meses, eu recebo o diretor da Missão Garatea, o Lucas Fonseca. A Missão Garatea, gente, é uma tentativa brasileira de enviar uma sonda para a Lua. Oi, Lucas, bem-vindo ao Item Mais. Eu já quero começar te perguntando como é que você avalia o ano de 2020 para os estudos sobre o espaço. Olá, Roberta, obrigado pelo convite. 2020 é especial porque está iniciando uma década especial, né? A gente está no momento único da exploração espacial, a gente está na iminência da volta, dessa vez numa tentativa permanente para a Lua. Então a gente tem a missão Artemis aí da NASA, que está se propondo a colocar seres humanos para viverem na superfície lunar. E também é importante porque a gente está se preparando cada vez mais para a próxima década, onde a gente pretende chegar em Marte. Então, como 2020 é um ano que é uma boa janela de lançamento para Marte, tivemos aí 3 missões de 3 países que mandaram sondas para Marte. Então isso foi algo inédito, principalmente por conta da participação do Emirados Árabes Unidos, país que não tinha nenhuma relevância até então nessa área espacial, além da China e dos Estados Unidos. Sim, então foi um ano bem positivo para a exploração do espaço, você considera? Sim, ele está inaugurando essa década com tudo, né? Então tivemos aí várias missões e ainda vamos ter algumas coisas interessantes ainda agora no final do ano que vão ocorrer, que vai premiar como um ano especial. Fazendo uma retrospectiva, Lucas, pela exploração espacial, a gente viu uma parceria inédita entre a NASA, a Agência Espacial Americana, e a SpaceX, que é uma empresa particular. E a partir dessa união, a gente teve o lançamento da primeira missão tripulada a decolar do solo americano em 9 anos. A gente até mostrou aqui na CNN algumas imagens. A gente vai ver mais parcerias assim no futuro, como você estava falando agora há pouco. Como que a iniciativa privada pode influenciar no campo dessa exploração espacial? O principal ponto da iniciativa privada é uma redução drástica de custos. Então, a partir do momento que empresários se propuseram a desenvolver seus próprios veículos de lançamento e a NASA catou isso como uma possibilidade real, né, de substituir os veículos que eram feitos aí por encomendas estatais, isso gerou uma economia muito grande para o programa espacial americano, o que permite que a própria NASA proponha outras missões, porque agora tem um cofre maior, com mais dinheiro sobrando por conta dessa incursão aí do empresariado espacial. A gente tem até um nome para esse movimento se chama New Space, é essa ideia de que cada vez mais empreendedores vão fazer parte da conquista espacial, e a missão Artemis, né, que é essa missão que vai levar novamente os americanos até a Lua, já vem com tudo nesse sentido, e ela vem contemplando várias empresas, várias startups americanas para participar de maneira plena nessa volta da humanidade à Lua. Sim, então essa tendência de New Space, como você estava explicando, deve ficar mais intensa ainda nos próximos anos. Tentando traduzir o que é esse movimento New Space, você pode imaginar, né, todas essas startups famosas aí no Vale do Silício tomando parte do programa espacial. Então a ideia é qualquer empresa, qualquer startup que tenha seu modelo de negócio sendo gerido junto de uma estrutura no espaço, ela faz parte desse novo movimento. E o interessante é que esse movimento está indo muito além dos Estados Unidos.
Unidos. Então você tem vários países que nunca participaram da corrida espacial, que agora estão tomando parte, e a gente espera que o Brasil também acorde em relação a isso e que cada vez mais tenha empresários brasileiros participando disso. Você falou de outros países, né? É bem interessante isso, né? Outros países também participando dessa exploração espacial, além dos Estados Unidos, realizando lançamentos, como a China, que lançou a primeira sonda para Marte, Emirados Árabes. A Índia lançou uma missão ao Polo Sul da Lua. Então, essa é uma tendência, né? A gente vê isso geograficamente se espalhando também. Desde a nossa última ida para a Lua, em 72, essa ideia de levar pessoas ficou por muito tempo estagnado, até porque o programa espacial assumiu outras facetas. Essa ideia de estação espacial internacional era muito cara, ônibus espaciais. Então, a década de 20 é muito especial porque a gente está vendo essa volta de atividades na Lua, preparando para a próxima década para ir para Marte, só que dessa vez não tem mais esse caráter de competição entre Estados Unidos e, na época, a União Soviética, né? Agora está se desdobrando esse novo caráter entre Estados Unidos e China, mas outros países estão participando também. Então, é algo inédito e não só países, como eu já disse, empresas estão fazendo parte dessa ideia agora de popular, de levar atividades não só científicas, mas atividades até de colonização permanente para a Lua e, quem sabe, para Marte aí na próxima década. Agora, Lucas, seguindo aí a exploração espacial, queria falar com você sobre o lançamento da Perseverance, ou Perseverança, a sonda que a NASA lançou para buscar sinais de vida em Marte. Isso mexe muito com o imaginário das pessoas. A expectativa é de que o pouso aconteça em fevereiro de 2021. Queria te fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas a resposta não é tão simples assim. Qual que é a importância da gente encontrar vida fora da Terra? Qual é a possibilidade disso acontecer já no ano que vem? A gente está vivendo um momento especial em relação a isso por conta dessa descoberta recente da fosfina em Vênus, né? Então, os nossos telescópios sempre tiveram voltados para Marte, porque era o lugar mais óbvio, e agora, muito recentemente, encontramos essa molécula da fosfina na atmosfera de Vênus, e pode ser um indício de uma possível atividade biológica, né? Então, assim, encontrar a vida é algo que a gente busca, eu acho que desde sempre, muito antes de conseguir chegar no espaço, a gente sempre pensou na possibilidade, quando eu olhava na Idade Média, eu olhava os telescópios ali de Galileu, olhava para a Lua e pensava na possibilidade de haver vida lá. Então, filosoficamente, tem, com certeza, um impacto muito grande na humanidade, mas cientificamente é tão importante quanto. Então, eventualmente, achar vida, seja em Marte, seja em Vênus, seja em qualquer outra lua de outro planeta, seria algo incrível até para a história da humanidade, a gente se questionar da nossa importância perante o universo, né? E aí, essa missão de Marte, na verdade, ela pretende coletar uma quantidade de amostras na superfície de Marte, mas ela não vai trazer, a Perseverance não vai conseguir trazer de volta, ela vai deixar isso alocado na superfície de Marte e uma nova missão vai até Marte pegar essa amostra e trazer de volta. Então, eu sou muito cético de que vá achar algo já ano que vem, mas pode ser que uma vez que eu tenha acesso nessa amostra que vai ser coletada e trazer isso de volta para a Terra, pode ser que a gente encontre ali talvez algum tipo de fóssil, né, alguma atividade microbiana, mas nós cientistas sempre somos muito céticos, a gente sempre está em busca, à procura disso, mas temos ali sempre aquele ceticismo de será que vai ser dessa vez? Não temos uma resposta muito pronta de quando vai ser que a gente vai encontrar vida. Eu particularmente acredito que isso uma hora vai ocorrer, mas é muito difícil fazer esse exercício de futurologia para indicar exatamente quando. Agora eu queria fazer uma pausa aqui na nossa conversa, Lucas, para poder colocar no meio do papo aquela música clássica do seriado Arquivo X. Pode subir o som aí, DJ. Você estava falando agora há pouco sobre a fosfina, né, essa substância tão estratégica e importante na exploração espacial. Queria lembrar que a gente descobriu esse ano algo sobre Vênus, em setembro. Um time internacional de astrônomos divulgou uma pesquisa dizendo que foram encontradas evidências de atividade microbiana na atmosfera de Vênus e eles não encontraram vida no planeta, mas sim uma evidência importante que é justamente a presença de fosfina. Explica melhor isso pra gente. Tem uma palavra que eu sou um pouco relutante, né, de encontrar uma evidência de vida, né? Na verdade, o que encontrou foi um processo químico que a maneira que a gente conhece desse processo no planeta Terra e do que a gente entende como possível em Vênus, esse processo só ocorreria através de um processo biológico. Mas pode ser que existam detalhes de processo geofísico, de características venusianas que a gente ainda desconhece
posso dizer que o time que fez esse relato, né, fez essa descoberta, passou mais de um ano tentando encontrar respostas de processos inorgânicos que poderiam gerar esse tipo de molécula e não descobriu. A molécula é super volátil, então não faz sentido ela se manter na atmosfera, caso ela não esteja sendo resposta de uma maneira rápida. Então, até por isso, o pessoal acredita que existe essa possibilidade remota de que possa ser vida em Vênus. Mas a gente precisa de muito mais estudos para, primeiro, identificar realmente a presença dessa molécula, e aí tem uma missão chamada BepiColombo, que é uma missão europeia junto dos japoneses, que vai estudar Mercúrio, aí um outro planeta, mas ele vai ter 2 chances de passar bem próximo do planeta Vênus, e o pessoal está tentando refazer um pouco da missão nessa tentativa de identificar melhor essa fosfina na atmosfera de Vênus. Então ainda existe um grande caminho para percorrer. Agora, por conta dessa descoberta, as agências espaciais estão polvorosas na ideia de mandar novas missões para Vênus. Nossos telescópios sempre estiveram apontados para Marte, porque era um lugar mais óbvio, mas com essa descoberta de talvez ter essa possibilidade de vida na atmosfera de Vênus, agora novas missões vão ganhar muita força para que elas sejam indicadas que vão de fato aí até Vênus e possam tentar identificar melhor. Só queria deixar claro que já houveram outras missões para Vênus. A Rússia, por exemplo, já conseguiu inclusive abrir um balão em Vênus e por alguns minutos captar a atmosfera de Vênus, mas nunca foi identificado nenhuma vida nessa atmosfera. Então é algo inédito. Pode vir a ocorrer. Olhos voltados então para Vênus também. Legal. Só relembrando agora o Nobel de Física desse ano, que acabou reconhecendo o trabalho de 3 especialistas pelas descobertas a respeito de buracos negros, então o britânico Roger Penrose, o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Ghez. No ano passado a gente teve pela primeira vez um registro fotográfico de um buraco negro. Explica pra gente, Lucas, o que a gente está procurando nesses buracos negros, por que é tão importante a gente estudar essas áreas? Os buracos negros, eles foram previstos por, entre outras pessoas, pelo próprio Einstein. Então, uma vez que você consegue provar a existência do buraco negro através de uma foto, isso é muito importante para criar essa ideia de que as coisas que a gente tinha como entendimento até então realmente fazem sentido. Então, uma vez que a gente começa a provar coisas que estão só no campo da teoria, você ganha força para conseguir avançar na ciência, né? Porque a gente sabe que as bases que a gente criou para a ciência estão se sustentando e estão dando chance para a gente ir além sem estar perdendo tempo. Então, a descoberta da foto que foi feita, né, do entorno do buraco negro, é importante nesse sentido de que, primeiro, você está aprimorando a ciência a tal ponto que eu consigo usar mecanismos para fazer até então uma foto inédita, mas também nesse sentido de que, a partir de agora, coisas que só eram previstas de maneira teórica estão sendo visualizadas e estão sendo colocadas em prática, né? Então, o que você mais destaca de mais importante em 2020? Qual das descobertas do ano mais chamou a sua atenção? Já vamos começar essa retrospectiva. Eu acho que essa descoberta da fosfina pegou todo mundo meio de surpresa, né? Então, as missões espaciais normalmente são planejadas e desenvolvidas em prazo de décadas. Então, a gente sempre está meio a par das coisas que estão acontecendo. Quando veio essa história da fosfina, era algo que estava sendo mantido sob 7 chaves. A gente não sabia que o pessoal estava estudando e que tinha feito essa descoberta, e quando foi anunciado, foi algo muito relevante para a comunidade científica. Eu, sendo um apaixonado aí por exploração espacial, essa parte toda da robótica que é enviada para o espaço, eu acho que ver 3 países enviando sondas para Marte, inclusive Emirados Árabes Unidos, é algo muito forte para essa nova década que a gente está iniciando, e é uma década, como eu já disse, muito especial, não só pela volta da humanidade para a Lua, mas por essa criação das tecnologias necessárias, né, esse arcabouço de conhecimento para levar também a humanidade até Marte aí na próxima década. Então, eu diria que 2020 é um pontapé inicial de uma década que reserva várias coisas muito motivantes aí para a gente. Ô Lucas, em que medida a pandemia chegou a atrapalhar o trabalho da exploração espacial? Essa questão é interessante. Aqui, eu moro nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos o pessoal considera essas atividades espaciais como atividades essenciais governamentais. Então, a pandemia, ela pode até ter atrapalhado, por exemplo, na parte de fornecimento de materiais, serviços de terceiros, mas a NASA mesmo não parou. E a própria SpaceX, né, do Elon Musk, disse que foi pouquíssimo impactado pela pandemia e que os funcionários continuaram trabalhando a todo vapor, tanto que a gente viu esse lançamento dos 2 astronautas aí para a Estação Espacial
desde um veículo privado, e isso tudo durante a pandemia, né? Então acabou não paralisando. Ô Lucas, o que a gente pode ver na próxima década? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você ampliasse. Nesse campo da exploração espacial, sobre descobertas, né? Sobre o que existe fora do nosso planeta. O que você espera ver num futuro bem próximo já? O primeiro passo agora, que é a nossa cama de testes, que a gente chama, é esse retorno para a Lua, só que mudando esse caráter inicial das missões Apollo, que tinha um caráter exploratório, para um caráter de colonização, né? A ideia de você levar astronautas para passarem mais tempo em superfície lunar. E tudo isso é um processo importante de aprendizado tecnológico e também biológico, né? Para a gente entender como é que é essa exposição do ser humano num ambiente totalmente nocivo, né? Que é esse ambiente espacial, por um prazo maior, nessa tentativa de, até talvez 2035, 2036, de termos aí os primeiros astronautas na superfície de Marte. E essa ida para Marte, eu acho que é um momento muito simbólico, porque representa um passo importantíssimo para a nossa humanidade, de que a gente quer, de fato, perseverar no futuro, quer manter a continuidade da nossa espécie, e a gente sabe que para isso, muito provavelmente, aí num prazo, talvez de milhões, ou quem sabe bilhões de anos, a gente vai ter que mudar completamente para novos astros, né? Porque o planeta Terra, hora ou outra, vai se exaurir. Então, essa ida para Marte é o primeiro passo nessa caminhada, que vai ser uma caminhada tão longa, dessa tentativa de estabelecer vida, né? Não só humana, acredito que vamos levar outros animais com a gente, plantas, mas vida além da órbita terrestre. E qual que é a sua avaliação sobre o trabalho brasileiro nessa área de exploração espacial? O Brasil ainda é muito tímido na área espacial. A gente tem um dos programas espaciais mais antigos do mundo, mas já tivemos a oportunidade de colocar nossos próprios satélites no espaço, mas nunca conseguimos colocar para o veículo próprio brasileiro. Então a gente depende de outros países para colocar no espaço. O que tem de novidade no Brasil foi o acordo que foi assinado no ano passado com os Estados Unidos, que é um acordo de salvaguardas tecnológico. Esse acordo, ele protege a tecnologia americana para lançar foguetes americanos desde a base de Alcântara, no Maranhão, e pode ser que isso seja um gatilho para começar a exercitar cada vez mais essa astronáutica, né, todo esse trabalho junto ao espaço no Brasil. Eu, sendo brasileiro e já tendo atuado em agências espaciais em outros locais do mundo, obviamente tenho um empenho muito grande de tentar colocar a importância disso, por que o Brasil deve participar. Hoje em dia a gente olha para a conquista espacial não só como uma conquista científica e tecnológica, mas também como uma grande oportunidade comercial, onde uma economia espacial vai surgir e vai crescer de uma forma nunca vista anteriormente. Então toda essa ida à Lua, ida a Marte, está muito conectado também nessa ideia de se utilizar o espaço como meio de comercialização. E aí a fronteira final é, de fato, o sistema solar. Então a ideia, por exemplo, de minerar um asteroide, coletar energia no espaço, o que até então pareceu assunto de ficção científica, cada vez mais vem tomando forma, e países que nunca tiveram acesso ao espaço, como é o caso de Austrália, Nova Zelândia, Luxemburgo, estão começando a tomar parte disso porque sabem que essa economia vai ser uma economia muito importante. Então cabe ao Brasil decidir se vai querer ser um espectador dessa nova economia ou se vai querer ser um ator, e é isso que a gente está tentando colocar em prática. Lucas, você é diretor de uma missão, da missão Garatea. Qual que é a sensação de ser diretor? O que é mais difícil de uma missão? E queria saber se as pessoas confundem muito como é o seu trabalho, o que exatamente você faz. Eu fui privilegiado de fazer parte de um pouso de uma sonda em um cometa em 2014, e foi a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade, que foi a missão Rosetta. E quando eu decidi voltar para o Brasil, eu fiquei um pouco órfão de poder participar de atividades tão incríveis junto ao espaço, e aí eu, junto a um outro grupo de pesquisadores brasileiros que tinham histórias muito parecidas, propusemos a ideia de que o Brasil poderia enviar uma pequena sonda para a Lua para ter participação nessa nova era da conquista espacial. Então, a missão Garatea tem esse carro-chefe, que é mandar uma sonda científica brasileira para a Lua, mas até por conta dessa jornada tão incrível do Brasil fazer parte disso, a gente tem um caráter vocacional muito grande, e atualmente a gente manda experimentos de estudantes brasileiros, experimentos biológicos para o espaço anualmente. Então, a missão tomou esse caráter mais vocacional, nessa ideia de trazer o Brasil para uma participação mais ativa de atividades espaciais, e claro, eu sou muito orgulhoso de poder contar isso. Ser o diretor da missão é algo que me traz essa vontade de fazer esse tipo de coisa acontecer no Brasil, mas a gente tem todos esses percalços conhecidos do Brasil, principalmente junto à ciência. Então é um trabalho muito laboroso, que toma bastante tempo e bastante empenho de vários pesquisadores para a gente colocar em prática todas essas missões que a gente propõe. Obrigada por esse nosso bate-papo, por essa conversa. Bom trabalho, boa sorte aí para você. Obrigado, Roberto, pelo convite.
É isso, a gente termina com todos esses conhecimentos espaciais, já na expectativa pelas próximas novidades no ano que vem. O Item Mais termina aqui, até o próximo episódio. Tchau!